dá ração, dá ração, dá ração, mas não vê o desenvolvimento, não vê o crescimento do teu peixe. Já aconteceu isso com você? Se aconteceu, essa live de hoje é para a gente falar exatamente sobre isso. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista, doutora em piscicultura e todo o conteúdo que eu trago para você aqui é para te ajudar a conseguir faturar R$125 mil produzindo peixe. E o tema que a gente está falando aqui hoje, né, que a gente vai abordar aqui hoje, é o meu peixe não engorda. Quantas vezes aconteceu com você que é piscicultor, colocou o peixe lá dentro do seu tanque, né, do seu viveiro de produção de peixes, e aí 3, 4, 5 meses depois esse peixe não chegou até o peso do abate que você gostaria que ele chegasse, ou esse peixe cresceu até um determinado tamanho, e aí a partir daquele tamanho você não dá ração, dá ração, dá ração, mas não vê o desenvolvimento, não vê o crescimento do teu peixe. Já aconteceu isso com você? Se aconteceu, essa live de hoje é para a gente falar exatamente sobre isso, tá? O que é que acontece quando você tá com os peixes lá dentro do seu tanque e chega uma hora que fica estagnado, né? O tamanho do peixe não passa daquele tamanho que você conseguiu fazer com que eles chegassem, aí você começa a ter problema de qualidade de água, começa a ter vários outros problemas e nada do peixe crescer, e nada do peixe engordar, você não consegue comercializar o peixe porque ele ainda não atingiu o peso de abate, e por outro lado, também não consegue fazer com que ele chegue ao peso de abate. Você já parou para pensar o que é que pode estar acontecendo nesse momento que não passa daquele peso? E, gente, isso é muito comum acontecer. Muito comum acontecer. Existe um termo que chama capacidade de suporte, né? A capacidade de suporte é nada mais, nada menos do que o máximo da capacidade de quilos de peixes que podem ser produzidas dentro do teu viveiro, dentro do teu tanque, de acordo com o teu sistema de produção. E isso vai variar de acordo com volume de renovação de água, de acordo com matéria orgânica, de acordo com vários fatores, tá? Então, cada tanque, cada tipo de sistema de produção, ele tem uma capacidade de suporte diferente. E aí é que está o negócio. Não existe uma regra. Não existe uma regra para você conseguir identificar. Existe você entender tudo que se passa através, né, para você conseguir determinar, identificar a capacidade de suporte e a partir disso você conseguir saber qual é a quantidade de quilos de peixe que podem ser produzidos. Só que o que acontece? Muitas vezes o piscicultor compra o alevino sem saber qual é a capacidade de suporte, né, do tanque, e com isso ele acaba comprando uma quantidade de peixes maior do que ele conseguiria engordar no tamanho do peso que ele precisa tirar do peixe dele ali dentro daquele tanque. Então, isso acontece, gente, muito, 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 muito mesmo. Tipo, o piscicultor chega lá no vendedor de alevino, fala que tem um volume de renovação X, mas não é aquilo, ou fala que o tamanho do tanque dele é Y, mas não é, nem sempre é aquele tamanho, e nisso ele acaba comprando a quantidade equivocada, né? Ou porque por falta de conhecimento mesmo, ou porque não sabia mesmo o tamanho do tanque, o volume da renovação, enfim, de todos os fatores que são influenciados, né? Que influenciam a quantidade de quilos de peixe que podem ser produzidos ali dentro daquele tanque. E com isso, afeta diretamente no peso do peixe, né? Então, e na velocidade de você conseguir chegar o peixe no peso de abate. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho lá um espaço, né? E esse espaço ele pode produzir 1.000 quilos de peixe.
Eu posso, dentro desses 1.000 quilos, produzir 500 peixes de 2 quilos ou 1.000 peixes de 1 quilo. Né? Então, a somatória desses dois exemplos aí que eu estou dando para você são 1.000 quilos. É isso que é a capacidade de suporte. Então, se eu quero engordar o meu peixe até 1 quilo, eu só posso colocar 500 peixes ali dentro que vão... até 1 quilo, eu posso colocar até 1.000 peixes que cheguem a 1 quilo. E aí ele vai atender a quantidade. Se eu colocar 2.000 peixes e a capacidade do meu viveiro é só de 1.000 quilos, eu só vou conseguir fazer com que esses meus 2.000 peixes cheguem no peso de meio quilo, que 2.000 vezes o meio quilo vai dar os 1.000 quilos, que seria essa capacidade de suporte do tanque. E isso é que a gente precisa aprender a identificar. Então, a temperatura influencia? Influencia muito, né? Os peixes que a gente produz, a grande maioria dos peixes que a gente produz aqui no Brasil, então, a tilápia, o tambaqui, a tambatinga, todas as variações aí dos híbridos, o pintado, o piau, o pirarucu, são peixes de clima tropical que tem o máximo desenvolvimento em temperaturas em torno ali, né, próximas a 28 graus. Então, quando eu tenho temperaturas abaixo, né, de 26 graus, eu começo a ter uma demora nesse processo de o peixe engordar por conta de metabolismo. Isso é fisiológico, tá? Isso é fisiológico. Mas se eu tiver com todas essas condições dentro do ideal, ou seja, se eu tenho temperatura ótima e eu não olhei para a quantidade correta de peixes dentro do viveiro, não identifiquei a quantidade, a capacidade de suporte de dentro do meu tanque, eu vou ter dificuldade em conseguir fazer com que o peixe chegue ao peso que eu determinei, que é o peso de abate, ou que o mercado consumidor, para quem eu vou comercializar o meu peixe, espera que eu, tire esse peixe. Então, essas coisas precisam estar em sintonia. Eu preciso ter a temperatura, eu preciso ter a qualidade de água, que eu sempre falo aqui para vocês, mas se eu coloco, mesmo eu tendo temperatura dentro do ideal e boa qualidade de água, se eu não respeitar a capacidade de suporte de dentro do meu tanque, eu não vou conseguir chegar ao peixe até o peso de abate. Então, se eu coloco uma quantidade de peixes em excesso daquilo que o tanque suporta produzir, eu não consigo fazer com que ele chegue ao peso final. Mas eu posso utilizar de tecnologia para aumentar a produtividade? Pode. Mas é importante que você olhe para essa questão antes mesmo de comprar os alevinos. Né? Porque o que acontece? Se você só começa a colocar a tecnologia, os equipamentos aí que vão te auxiliar com o processo de aumento de produtividade, depois de já ter colocado o peixe, depois de pensando assim, de maneira emergencial, não de maneira planejada, a chance de que você não consiga, mesmo assim, salvar os peixes ou conseguir produzir ou dimensionar os equipamentos para aumento de produtividade, pensando na sua produtividade, na quantidade de peixes que tem ali, ainda assim é muito grande. Isso sem levar em consideração que, se você não planejou e vai colocar lá aeradores ou outros tipos de sistemas que podem auxiliar esse aumento de produtividade, depois de já ter colocado os peixes dentro, quem garante que você vai ter condição financeira, por exemplo, de continuar o peixe, a produção, o seu ciclo de produção, comprando ração, por exemplo. Eu tenho dinheiro, eu tenho lá os 30 mil reais, mas esse 30 mil reais já é o dinheiro que está planejado para a compra da ração. E aí, chego no metade do ciclo de produção, eu preciso comprar aeradores. Compro aeradores, gasto o dinheiro da ração comprando aeradores,
e aí eu acabo me apertando na compra de ração. Então, quando você faz isso de maneira pensada, de maneira planejada, e muitas vezes esperando, né? Não querendo dar o passo maior do que a perna. Então, assim, eu tenho uma condição financeira hoje e a minha condição financeira é para conseguir produzir, pensando em consumo de ração, né? Tantas toneladas de peixe. E aí, se você não pensou nisso, colocou peixe a mais, vai precisar, além de equipamentos para conseguir manter toda aquela biomassa, que é todo aquele peso de peixe que você precisa engordar, ainda comprar maior volume de ração. Porque se eu tenho 1.000 peixes, o consumo de ração é X. Se eu tenho 2.000 peixes, o consumo de ração é 2x, né? Então, quando você faz isso de maneira planejada, a chance de que você consiga fazer o ciclo de produção e colocar o peixe a ponto de tirar dali a 6 meses, no caso de tilápia, 5, 6 meses no caso de tilápia, ou 8, 9 meses no caso de pintados e tambaquis, é muito grande se você faz isso de maneira planejada. Quantidade de peixe certa para dentro do tamanho do tanque que você tem, não correndo risco de ter que encontrar estratégias emergenciais no meio do ciclo de produção, ou ter que comercializar peixe que ainda não atingiu o peso de abate, ou ainda, pior do que isso, ter que ficar ali com o peixe dentro do tanque, fornecendo um mínimo de ração para que ele não... um mínimo de ração que seria essa ração de manutenção, né? Só bem pouquinho ali para manter o peixe, para que ele não tenha perda nutricional, né? Para que ele não venha a ficar com estresse ou sistema imune suprimido, né? Ficar ali debilitado, frágil, contaminando doenças, enfim. E ainda assim não tendo ganho de peso por parte dos peixes, porque isso acontece. Tá? Se ainda não aconteceu com você, parabéns, é porque você nunca teve quantidade de peixes maior dentro do seu tanque do que o tanque suportaria, mas é super comum isso acontecer, e aí isso acontece porque, né, tem mais outros motivos que podem influenciar, né? Então, a temperatura sim influencia, a qualidade de água sim influencia, mas geralmente o erro está relacionado com a quantidade de peixes inadequada para o tamanho do tanque, para o tipo de sistema de produção que você tem na sua piscicultura. E é completamente possível você identificar isso e planejar isso antes mesmo de comprar os alevinos, né? Não é assim, eu compro lá a quantidade de peixe que me dá na louca, vou chegar lá, é barato mesmo, vou comprar uma quantidade e o que morrer, morreu. Não é assim que se faz uma piscicultura produtiva, né? Se você está aqui só pensando em produzir peixe por lazer, tá tudo bem, né? E essa informação que eu estou te dando aqui também serve para você. Mas o meu intuito é trazer informação e conhecimento que sejam aplicados a pessoas que querem produzir peixes de maneira eficiente, lucrativa, né? E para isso é importante, sim, que a gente não tenha perda de peixe ao longo do ciclo de produção. Então, imagine lá, por mais barato que você compre o seu peixe, então, você pagou 500, né, reais o milheiro, por exemplo, e comprou 2.000 peixes. Beleza, gastou R$1.000 comprando o alevino. Desses R$1.000 teriam que ser transformados, né, em 2.000 peixes de 700 gramas, ou em 2.000 peixes de 1,5 kg, né, dependendo do peixe que você trabalha aí. Se você perde metade dos peixes, é como se o custo do teu alevino tivesse sido o dobro do peso, o dobro do preço que você pagou. Então,
e é um valor baixo, né? Pensando no custo de produção total, é um valor baixo. Mas a gente precisa olhar para os menores valores também para que a gente consiga trabalhar a piscicultura de maneira cada vez mais produtiva, de maneira cada vez mais eficiente, tá? Então, ter esse conhecimento de tamanho de viveiro, tipo de sistema de produção, qualidade de água, peso de abate do peixe, tipo de sistema de produção, né? Já falei, e fazer o planejamento de tudo isso antes mesmo de comprar o alevino é de fundamental importância. É de fundamental importância, porque a partir dessas informações é que sim, você vai conseguir colocar a quantidade de peixes correta dentro do seu tanque, engordar os seus peixes dentro do prazo ideal, ou seja, dentro de um ciclo de produção que seria um intervalo aí, né, ideal para a espécie que você produz, para a região, para a temperatura de região que você mora, que você tem a sua piscicultura. E aí sim, isso é que vai te ajudar a ser cada vez mais eficiente, cada vez mais produtivo dentro da sua piscicultura, que é o nosso objetivo aqui, né? Então, se tudo isso que eu falei para você aqui hoje está fazendo sentido, se você começa a ver que existem algumas dessas coisas que já fazem sentido para você, para a realidade que você tem lá na sua piscicultura hoje, já começa a anotar esses itens no caderninho, porque a partir de segunda-feira, lá na Jornada da Piscicultura Produtiva, a gente vai ver cada um desses itens, tintim por tintim, e vão ser explicados para que você sim consiga colocar isso em prática lá na sua piscicultura. Porque esse é o primeiro passo para que você consiga produzir o máximo da capacidade do seu tanque, o máximo da capacidade do seu viveiro, né? Independente de quantos tanques você tenha lá dentro da sua piscicultura. Esse é o primeiro passo. Se você ainda não sabe nem esse primeiro passo, se você ainda não está planejando nem esse primeiro passo, é porque você ainda precisa, né, buscar mais, entender mais, saber mais a respeito da sua situação, da sua realidade hoje lá na sua piscicultura, tá? Então, esses aí são os primeiros passos, inclusive, que a gente vai trabalhar lá na Jornada da Piscicultura Produtiva, com material didático, com explicações, com comunidade para a gente fazer essa interação, essa troca, que vocês possam perguntar todos os detalhes e aí sim tirar toda e qualquer dúvida que reste a respeito desse conhecimento que vocês vão aprender lá na Jornada da Piscicultura Produtiva, tá? Então, se você ainda não está inscrito, a hora de se inscrever é agora. Essa semana a gente vai continuar aqui fazendo, né, vários encontros aqui de preparação para que você tenha mais base, para que você chegue já mais preparado lá na jornada, mas e para que o que você vai aprender lá na jornada faça sentido, mas que seja aplicado na sua piscicultura. Eu não quero que você chegue no evento, assista lá uma meia dúzia de aula, né, de conteúdo, e nunca mais olhe para aquilo e aquilo não sirva para você. Precisa servir, precisa ser aplicável lá, e é para isso que a gente está organizando, planejando, programando esse evento, tá? Existem outras questões que podem ser levadas, que devem ser levadas em consideração para que a gente tenha um tempo, né, um ciclo de produção dentro do ideal. Além, né, aí do que eu já estou explicando para vocês, que é da capacidade de suporte, né, que tem a ver com a densidade de peixes dentro do teu viveiro, sistema de produção, enfim, isso tudo que eu já vim explicando para vocês. Temperatura de água, né, de acordo com o clima, o microclima da região em que você está alojado hoje, onde está a sua piscicultura, mas também de qualidade de ração e conversão alimentar de ração. Isso é importante. Eu preciso comprar a ração mais cara. Não, a regra não é essa.
A regra é que, geralmente, tá? Geralmente, não é regra, mas geralmente, as rações que são de melhor qualidade, que entregam um melhor resultado, que entregam um ganho de peso mais rápido, são as rações que têm maior tecnologia, maior quantidade de nutrientes, né? E acabam, por isso, sendo mais caras. E referente a isso, eu gosto sempre de frisar para vocês. Não existe ração com preços distintos que tenham resultados similares. É muito difícil encontrar. Ah, Soraya, mas eu tenho lá na minha cidade uma ração que custa R$8, R$10 de diferença no preço do saco. Você pode ter certeza que essa não é a mesma, que não são produtos diferentes. Que não são produtos iguais, tá? Se existem rações com valores tão distintos, significa que o resultado, que o ganho de peso, que a velocidade de ganho de peso que uma e outra vai proporcionar para o teu sistema de produção é diferente. E não tem nada de certo ou de errado com isso. Tem a velocidade de ciclo de produção. Só que por detrás disso, o que é que a gente precisa acompanhar? Conversão alimentar. Quem já está acompanhando as lives de preparação desde a semana passada já sabe o que é conversão alimentar. Já explicamos muito sobre isso. Nós vamos falar mais aprofundado lá na jornada da piscicultura produtiva, mas se são produtos distintos, ou seja, se são produtos diferentes, vão ter resultados de ganho de peso diferente e vão ter também preços diferentes, né? Não tem como eu achar que até o exemplo que eu dei na semana passada foi exatamente esse. Não tem como eu achar que o Prisma 1.0 vai custar o mesmo preço de um Prisma 1.4. Falando de motor, né, de carro aqui. Assim como o desempenho de arranque, de velocidade de andar, né, na estrada, desempenho de direção ali na estrada de um carro, de um Prisma 1.0 é diferente do que um Prisma 1.4, já que são produtos diferentes, têm preços diferentes. Então, lembre-se sempre disso. Se o preço de uma ração está muito diferente do preço da outra ração, muito diferente, a chance de que o desempenho, a velocidade de ganho de peso entre as duas rações seja diferente, podem ser tratadas como mesmo produto. É uma regra muito básica, tá? É uma comparação muito simples de ser feita e é assim que vocês precisam olhar para os produtos que vão ser levados para dentro da sua piscicultura. Qual é o teu objetivo de produção? É rapidez, né? Imagine assim, ó. Quem tem baixas temperaturas, quem tem inverno rigoroso, se você mora na região sul e sudeste do país, você tem inverno rigoroso. Se você não conseguir engordar o seu peixe até o início de maio, você muito provavelmente vai ter ali um período de 3 ou 4 meses em que o seu peixe vai ficar estagnado por conta de temperatura. E aí, nesse caso, a gente nem está falando de conhecimento zootécnico, né? De conhecimento de estrutura mesmo da sua piscicultura. A gente está falando de clima. E a gente não pode lutar contra o clima, né? Então, se a gente está trabalhando em tanque, em viveiro escavado, então tanque aberto, eu não tenho controle de temperatura, eu tenho que pensar nisso. A minha velocidade de ganho de peso do meu peixe tem que ser o mais rápido para que eu possa fazer com que o meu peixe atinja o peso de abate até antes da chegada do inverno. É uma regra simples, né? É uma regra simples. Beleza? Vamos às perguntas? Vamos ver se aqui a galera está perguntando alguma coisa. Tem perguntinha por aqui. Opa, tem uma perguntinha aqui.
A medição para colocar os alevinos é correto por metro quadrado ou metro cúbico? Depende do sistema de produção, tá, Clébio? Geralmente, tá? Geralmente, metro quadrado, se nós estivermos falando aqui de tanque escavado, tá? Geralmente. Em metro cúbico, a gente pode usar o dimensionamento para tanque-rede, para sistemas de raceway, para sistemas onde eu tenho volume de renovação de, no mínimo, 100% ou 2 vezes, né? 100% do volume de renovação de água, e mesmo assim, dependendo da maneira com que essa renovação de água é feita, tá? Sistema de produção em tanque escavado é metro quadrado. Via de regra, metro cúbico só se usa para produção em tanques redes ou raceways, tá? Então, é isso. Ficou respondido para você? Clébio, me fala aqui. Tem outra pergunta aqui. Esse curso é muito caro. Então, uma pergunta que veio dos stories, eu nem tinha visto, não tive tempo de olhar os stories hoje. O evento Jornada da Piscicultura Produtiva é gratuito, tá, gente? Então, se vocês ainda não estão... Quem não está inscrito ainda está perdendo a possibilidade de aprender várias etapas aqui desse conteúdo que eu estou falando para vocês gratuitamente, tá? Joia, beleza, vamos ver aqui. O Vlamir, tudo bom, Vlamir? Que joia que você está aqui com a gente. O Vlamir é nosso aluno. Existe um momento dentro de um ciclo de produção que há maior dificuldade na engorda? Por exemplo, as tilápias, sabendo que não existe regra? Vlamir, existe um momento que há maior dificuldade de engorda, que é, primeiro, se você tem baixa temperatura. Então, esse é um momento aí crítico, então você tem que tentar engordar o quanto antes que as temperaturas comecem a baixar. E o outro momento é quando você está atingindo a capacidade de suporte, que é o que a gente vai ver lá na jornada da piscicultura produtiva. Então, quando os parâmetros de qualidade de água começam a ser influenciados negativamente. Esse é um momento crítico. E para isso existem várias estratégias que a gente usa para, primeiro, prevenir com que esse momento chegue, mas que quando ele chegar você saiba como fazer para, né, minimizar esses efeitos, tá? Pode criar camarão da Malásia junto com a tilápia? Pode, tá? Pode. Você precisa... Pode, inclusive... Existe o consórcio de outro camarão também, do camarão do Liptoneus bananês, tá? Então, pode sim criar, só precisa, é claro, você adequar aí estratégias de manejo para os dois tipos de sistema de produção, tá bom? Vamos ver aqui se a galerinha do Facebook também fez perguntas. Facebook não temos. YouTube... o clima influencia? O Luciano está perguntando. Sim, né, Luciano? Como eu falei, se você trabalha com peixes de clima tropical, é importante que você consiga fugir desse intervalo aí, né? Fugir desse período de baixas temperaturas, porque quanto menor for a temperatura, mais demorado vai ser o teu processo de engorda, tá? Uma vez que o ambiente em RAS é controlado, qual a capacidade de suporte? Maurício, eu não trabalho aqui com RAS, tá? Aqui a gente fala só sobre sistemas abertos mesmo, tá ok? Gleison, qual o percentual de perda de alevinos? Tem uma média para se evitar essa perda? Tem. A gente pode calcular aí em até 10% de mortalidade de alevinos ao longo de todo o ciclo de produção, tá? Então, desde quando você adquire o peixe, o alevino, até o período de engorda. Mas, o que acontece? Dependendo da qualidade do alevino que você compra e da tua eficiência de produzir, esse índice pode ser bem menor, tá? Inclusive, tem uma outra coisa que pode ser levada em consideração, que é o tamanho do alevino que você compra. Se o alevino que você compra é maior, esse índice pode ser ainda menor.
Estou com 1.000 tilápias na faixa de 350 gramas. Qual a ração devo usar agora? Gleison, eu não sei qual a marca de ração que você está utilizando, tá? Geralmente, para essa faixa aí de peso, a gente utiliza aí rações acima de 4 milímetros já. Você já pode utilizar rações acima de 4 milímetros, mas o ideal é que você siga a recomendação da marca da ração que você já está utilizando, ok? Deixa eu ver, posso usar água de poço artesiano para criação de tambaqui? Pode, tá? Pode. A questão é que precisa ser, eu preciso fazer um parênteses aqui em relação ao uso de água de poço artesiano. A água de poço artesiano é uma água que tende a ter baixa concentração de oxigênio e alta concentração de gás carbônico. E aí você precisa encontrar uma maneira de solubilizar esse gás carbônico e de deixar disponível a concentração de oxigênio dentro dessa água, tá? Então, existem maneiras aí de disponibilizar isso. Joia? Gente, até amanhã. Tchau, tchau.